Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre a geração de renda. E aí, eu separei alguns temas para que a gente pudesse pensar juntos em algumas soluções. E é muito feliz para mim estar compartilhando conhecimento com vocês e pensando junto também, porque quando eu elaborei esse material para vocês, fiquei pensando quais eram as melhores alternativas, as soluções que nós temos hoje. E são muitos os caminhos, então a gente tem bastante tema para falar, não só hoje, mas nesse projeto do Instituto Ela, também de geração de renda, eu sei que tem muito assunto interessante para vocês, que certamente é um caminho para transformar. Quando a gente fala em geração de renda, a gente pensa numa autonomia, numa independência. E são duas palavras que são muito caras para mim, são muito importantes. Como mulher, em algum momento da vida também, de alguma forma, isso que bom que hoje é diferente, né? Que bom que hoje a gente fala das mulheres realmente no mercado de trabalho, em cargos de liderança, mas a gente sabe que é uma realidade sempre em construção, que avançamos muitíssimo, mas ainda há tantos degraus a subir, e que ótimo, né? Que ótimo que a gente está nessa caminhada, nessa construção. Júnior, E quando você vai levar e quantas essa pessoas, Júnior? questão da Rapidão. geração de renda, ela é fundamental por isso, porque ela nos permite a construção da nossa autonomia, da nossa capacidade de gerenciar as nossas próprias vidas, tomar as nossas próprias decisões e até mesmo buscar informações de como gerir um negócio também nos ajuda a ter uma maior amplitude em como gerir a nossa vida integralmente, né, em todas as frentes. Então, é ótimo estar aqui para passar algumas orientações, algumas ideias para planejamento. Então, vamos lá. É, Antes de falarmos diretamente nas questões legais, de abertura de empresa, acho que tem tanta coisa assim que está por trás dessa ideia de pensar em ser empreendedora. Mas um ponto que eu acho fundamental e que eu queria compartilhar com vocês é a nossa mentalidade, né? Então, até a mentalidade empreendedora. Isso, eu coloquei aqui algumas frases para que a gente reflita um pouco e pense. Bom, a mentalidade empreendedora não é essencialmente a abertura do negócio, é enxergar oportunidades. É mais do que criar o negócio, né? Buscar essa oportunidade, é saber enxergar as possibilidades, aceitar riscos, mas não riscos irresponsáveis, riscos calculados, planejados e defender ideias. Esse ponto acho que é fundamental. Por quê? Uma ideia, ela surge, claro, pode ser num diálogo, numa conversa, num filme, em alguma atitude de alguma outra pessoa, nas interações, mas a ideia ela vem de dentro. Então, é alguma paixão, algum interesse que é despertado em algum momento, e por isso que eu acho que essa defesa da ideia para criar autonomia, para gerar renda, ela tem que estar vinculada também a essa visão, essa capacidade de enxergar, de perceber, de aprender, mas também a uma certa paixão e motivação para que a gente consiga colocar energia nos projetos. E isso é fundamental, essa energia que movimenta. Então, defender essa ideia, dentro, obviamente, que a gente vai ver de planejamento, como vai executar corretamente, com o pé no chão, mas colocando essa motivação, e por isso que eu acho que a paixão é fundamental. Então, essa mentalidade de enxergar qual é o meu interesse, aonde eu quero realmente colocar meu foco e minha energia é fundamental, é essencial para mim, para que o negócio, para que o projeto vá à frente. Então, é uma mensagem inicial que eu quero deixar para vocês. Outro ponto que acho fundamental é estudar. Estudar é preciso sempre. Hoje, nós temos aí tantos caminhos que nos são possíveis, livros, bibliotecas públicas, a internet, sabendo pesquisar, tem um universo de informações importantes. A gente precisa efetivamente aprender a pesquisar melhor sempre, porque também tem muitas informações que podem estar desatualizadas, não serem as melhores. Mas cursos, olha aqui esse momento nosso, né? A gente está falando sobre um tema importante por iniciativa do Instituto Ela. Então, realmente buscar, refletir, planejar
e efetivamente colocar compromisso naquela ideia, tá? Então, esse é um passo inicial. Vamos. Bom, então vamos buscar oportunidades, como nós falamos aqui, é querer enxergar, é com pessoas novas, buscar cursos, como vocês estão aqui, quem está aqui presencialmente, né? Ainda que virtualmente mediados, mas estamos juntos, estamos presencialmente juntas. Aqueles que vão ver depois esse vídeo, que se interessam, que estão buscando essas informações, isso é fundamental. Buscar também cursos e orientações especializadas. Tem muitos lugares interessantes que também fornecem orientações contábeis. Para quem comprova, às vezes, hipossuficiência, quem não tem renda, está realmente no começo, muitos também fazem serviços gratuitos. Então, a gente tem uma rede de apoio hoje muito grande. Então, é importante reconhecer essas oportunidades também, tá? E eu coloquei aqui livros, porque livros mudaram a minha vida. Eu acho que livros são capazes de mudar as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, a leitura é sempre fundamental. E ainda mais quando a gente decide, talvez, ou está buscando ideias, ou já tem uma ideia e quer implementar algum tipo de negócio. Então, buscar o máximo de informações possíveis sobre esse universo, para que a gente esteja realmente com os nossos pés no chão, com as melhores oportunidades. Então, isso é fundamental. Bom, então vamos começar na prática. A ideia está ali, surgiu, a gente tem que pensar nas Mas pão? estratégias. Você comer comida, Eu meu. coloquei aqui para vocês a ideia do plano de negócio. O que é plano de negócio? A gente pode ter várias definições, se vocês buscarem ali o que é plano de negócio, mas basicamente é a estratégia colocada num papel, tá? Tem planos mais complexos, pode ser um caderninho que você tem e separe ali, ó, colocando a energia naquele projeto, desenhando alguns passos fundamentais, que são realmente as estratégias, né? A gente tem uma ideia, mas vamos pensar como implementá-la de uma forma segura, de uma forma que efetivamente ela tenha potencial para crescer, para expandir, e quem sabe aí até surgirem parcerias, novos negócios. A gente tem que pensar sim em crescer sempre. Então, a ideia do plano de negócio é colocar no papel as estratégias, estudar previamente, não só para abertura do negócio, mas também para expansão, ou seja, para o crescimento e para manutenção do negócio. É um documento vivo porque ele tem que ser revisto e atualizado sempre que necessário. Até porque a sociedade é dinâmica, a nossa vida é dinâmica, as condições econômicas, a gente do Brasil, a gente vê tantos momentos de crise, que também podem se tornar momentos de oportunidade. Então, é a gente estar sempre com esse olhar, querer enxergar, como nós falamos anteriormente, todas as oportunidades, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos de crise. Mas é um documento que precisa estar. Eu vou dar aqui algumas sugestões, que são sugestões básicas de pessoas que têm esse know-how, esse conhecimento de elaboração de plano de negócios, mas isso, gente, não é uma regra fechada. Como eu falei para vocês, pode ser um caderno, um documento que vocês se comprometam a realmente fazer um estudo de viabilidade, de como é que esse negócio poderia ser implementado, os custos, quanto seria necessário auferir de renda para manutenção do negócio, é colocar realmente as ideias no papel, tá? E um ponto importante é esse, que o plano de negócio ele é um documento vivo, ele não pode ser gerado em algum momento e ficar lá na gaveta. Ele tem que ser sempre um companheiro nessa caminhada, porque as condições e as circunstâncias vão também se modificando com o passar do tempo. Aqui, pessoal, eu coloquei, tirei um trecho de um livro para vocês que explica de uma forma muito mais tranquila, fazendo uma analogia, o que seria esse documento. E é o seguinte, né? Eu acho interessante a gente ler esse trecho. Fala assim: é como se você quisesse fazer uma longa viagem de carro por vários estados do país. Você precisa de um roteiro, de um mapa detalhado, de um projeto, de um cronograma para guiá-lo nessa empreitada.
No caso da abertura de um negócio, a viagem é bem mais longa e complicada, além de estar sujeita a problemas de travessias, chuvas e trovoadas. O roteiro do plano de negócio não elimina os possíveis erros, mas ajuda a enfrentá-los e a direcionar melhor os seus esforços. E aí, gente, pegando essa analogia, que eu acho que é bem feliz para a gente entender como funcionaria na prática esse plano de negócios, tem um ponto aqui que eu queria destacar com vocês, até coloquei uma expressão no slide anterior, mas eu acho muito importante que a gente tenha essa atitude e essa ideia em mente para que a gente consiga implementar. O roteiro do plano de negócios não elimina os possíveis erros e nós estamos também sujeitos a chuvas e trovoadas. A gente, por mais que faça um plano de negócio super detalhado, pode ser que algo fuja ali a nossa previsão, pode ser que alguma condição externa surja que não era esperada. E nesse ponto, o que eu gostaria de deixar como orientação é que a gente sempre tenha uma resposta positiva a essas questões que possam surgir aos problemas. Essa atitude de não desistir, de buscar outras alternativas, isso faz parte dessa mentalidade empreendedora. E a energia, né, essa energia positiva, efetivamente no negócio, isso também tem reflexos importantes. Então, essa resposta positiva, inclusive aos problemas, vai nos dar muita força para seguir sempre adiante, não desistir jamais. Vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês algumas divisões desse plano de negócio, mas como eu falei, é só um roteiro. E vocês, claro, no início, ainda mais para quem nunca pensou em empreender, agora é uma ideia que está surgindo, pode começar de uma forma mais simples, e à medida que as informações e os estudos forem se aprofundando, o plano de negócio também vai crescendo. Então, aqui são algumas sugestões de divisão. Então, um primeiro seria um sumário executivo, seria um resumo com toda a síntese desse plano de negócios, né? Os objetivos fundamentais, é realmente um resumo dessa visão geral. Depois, a descrição da empresa. Vocês imaginarem como que seria isso? Ainda, gente, que a empresa seja de uma pessoa só, seja da própria empreendedora. Como você vislumbra, como você imagina essa empresa? Como seria o funcionamento? Como seria a questão de logística, operacional, estrutural, local, espaço físico, virtual? Tudo isso a gente tem que pensar, sempre nessas etapas prévias. Marketing, pensar um pouco no estudo de mercado. Quem são os outros, as pessoas que poderiam competir com você dentro de alguma comunidade ou algum espaço local, né? Se você quer fornecer algo localmente para a sua comunidade ou ampliar virtualmente, pensar realmente como seria o marketing, como você pode fazer a propaganda do seu negócio e as estratégias que você executaria para isso. Plano financeiro, importantíssimo. É efetivamente entender os custos operacionais que eu vou ter uma ideia, porque a gente não consegue controlar tudo, mas a gente tem que sempre ter uma ideia e, sendo possível, deixar sempre um espaço para contingência. Então, se eu imagino que eu vou ter um custo de X, eu deixo X mais Y, mais um valor separado, porque podem surgir aí as chuvas e trovoadas. E claro, gente, esse é um cenário é, muito positivo. A gente pode pensar também num cenário que no início vai ser mais difícil, talvez eu não tenha toda essa folga. E aí a gente, por isso que é tão importante o estudo de cada caso particular, da situação específica de vocês, tá? Isso aqui é um planejamento amplo para diversas situações. Mas por isso que é importante esse foco e a busca de planejamentos para o caso concreto, para a ideia de cada uma de vocês. Então, o plano financeiro é uma parte importantíssima. Plano de risco, identificar quais são os riscos que podem afetar o empreendimento e quais são essas respostas positivas que podem ser dadas nesses casos. E, por fim, o nosso cronograma. Porque não basta a gente ter uma ideia, a gente também tem que ter uma ideia de implementação. E um cronograma com passos, seja para estudos de marketing, estudos financeiros, colocar datas, períodos para isso,
metas também nos ajudam a seguir firme na caminhada, a não desviar nesse caminho. Então, esse cronograma do empreendimento também é muito importante que esteja no plano de negócio. Eu coloquei para vocês há diversas plataformas muito boas que oferecem cursos, inclusive com certificação para elaboração de planos de negócio. Eu coloquei uma aqui como sugestão, mas há várias, e é um passo muito importante, tá? Muito importante para que vocês sigam, até para colocar as ideias que estão, às vezes, só na nossa mente, no papel. Bom, dentro ainda dessa perspectiva do plano de negócios, como a gente falou, é buscar enxergar as oportunidades e identificar quais são os recursos que hoje temos disponíveis. Porque ainda que eu esteja numa situação que eu não tenho tanto, que eu não tenha tantos recursos como eu gostaria, isso não deve ser um impeditivo para que a gente construa o nosso caminho e para que a gente busque os nossos sonhos, desde que nós tenhamos foco, pé no chão e perseverança. Então, é buscar esses recursos. Às vezes, você imagina que você não tem recursos e que você não pode nem começar. Não, para lá, vamos buscar. Onde esses recursos podem estar disponíveis? Como eu falei com vocês, hoje é um número muito grande de plataformas colaborativas, de espaços de empreendedores que disponibilizam até para mulheres empreendedoras no início, microempreendedoras, espaços, às vezes, virtuais e físicos em parcerias. Então, isso é possível. Identificar essas redes de solidariedade, essas redes de cooperação, identificar dentro das próprias comunidades onde cada uma de vocês está inserida, esse empreendimento faria sentido nessa minha comunidade? Quem se interessaria por isso, por esse meu serviço, por esse meu produto? Como seria essa logística? Para quem eu forneceria? Quem forneceria para mim os materiais que eu preciso? Onde seriam os pontos de venda? Na minha comunidade? Faria parcerias? Vou buscar as redes sociais? Vou buscar parcerias para que eu consiga oferecer o meu produto, o meu serviço junto a um outro empresário que talvez tenha um porte maior e que está efetivamente comprometido com esse envolvimento social em disponibilizar espaço para aqueles que estão começando? Gente, isso acontece. Tem muita gente bacana aí querendo realmente incentivar quem está começando. Então, não se limitem com a aparente falta de recursos. Busquem esses caminhos, porque eles existem. Então, essa é a ideia, né? A gente não achar que a gente está com recurso limitado e que não pode agir. É a gente saber estudar, ampliar a mente, buscar esses recursos e criar recursos, tá? Isso é muito importante. Eu coloquei aqui, agora já entrando um pouco na questão legal, eu coloquei para vocês um decreto, que é um decreto bem importante, assim, que tem tudo a ver com esse tema que a gente está falando, que foi publicado em abril, ou seja, abril, mês passado, dia 11 de abril, no Diário Oficial da União, e é um decreto que institui a Estratégia Nacional do Empreendedorismo Feminino. É um programa Elas Empreendem. E é muito bacana porque é um projeto que está começando a ganhar força e que qual é o principal, a ideia, né? Eu não coloquei o projeto todo para vocês, coloquei o número, vocês podem ter acesso, a gente pode depois disponibilizar para vocês, porque é conhecimento, conhecimento nunca é demais, que fala basicamente o seguinte: a estratégia Elas Empreendem, de caráter intersetorial, ou seja, vários setores interagindo, tem a finalidade de promover o empreendedorismo feminino como instrumento de inclusão social e econômica e desenvolvimento do país por meio da articulação e da coordenação entre órgãos e entidades da administração pública federal, setor privado e sociedade civil, ou seja, vários setores da sociedade se comunicando para dar força a esse movimento. Elas empreendem. E o empreendedorismo aqui, como essa estratégia nacional que agora é lançada, é justamente garantir àquelas mulheres condição de inclusão social, condição de
mobilidade social, de sair talvez de uma situação de vulnerabilidade para uma situação que ela se torne empreendedora e quem sabe daqui a pouco tempo ela está ajudando a outras mulheres, está contratando outras mulheres. Isso é muito bacana, né? Isso é um movimento, é um círculo virtuoso. Então, esse programa é uma estratégia que efetivamente vai lançar aí outras parcerias, a gente tem que estar de olho vivo para não perder aí novos recursos que podem ficar disponíveis. Eu coloquei para vocês os objetivos do decreto, mas aqui tem um ponto importante. Uma das principais diretrizes da estratégia Elas Empreendem é priorizar as mulheres inscritas no cadastro único, no CAD único, né? Nessas ações que serão desenvolvidas. Como eu falei para vocês, o decreto é muito recente, ele vai ser regulamentado, ele vai ter novas medidas no decorrer dos anos. Então, é importante a gente estar alerta a isso. E o ponto principal é realmente garantir a equidade, garantir a igualdade, inclusão social, também estratégias específicas para as empreendedoras que se autodeclararem pretas ou pardas, garantindo previsibilidade, transparência e coordenação na elaboração dessas políticas públicas de apoio, para que as mulheres possam construir efetivamente sua independência. Então, vamos estar atentos aí às medidas que vão surgindo nessa interlocução entre o setor público e o setor privado também, é importante. Bom, e aí vamos começar a pensar como é que a gente formaliza, então? Eu tenho uma ideia, já me planejei, já pensei nos riscos, já consegui muitas informações, plataformas colaborativas, e agora eu estou pensando efetivamente em formalizar esse negócio. E aí, pessoal, a gente não vai ter aqui nesse momento como falar sobre todas as possibilidades de configurações empresariais, mas tem uma que eu acho que é importante a gente dar ênfase hoje nesse encontro. E basicamente eu coloquei aqui para vocês que a empresa, né, na verdade, a empresária, ela pode ser uma pessoa natural, o próprio empresário, a própria empresária, que estamos falando das mulheres, ou uma pessoa jurídica. Tá? E aí, na verdade, não é pessoa natural. Pessoa natural é a Aline. A Aline tem uma empresa que vende bolos. A empresa Doce Delícia. A Doce Delícia é a pessoa jurídica. A Aline, empresária, é a pessoa natural, a pessoa física, tá? E a gente vai entender um pouquinho as configurações. Alguns tipos, esses são alguns exemplos, tá? Tem outras configurações empresariais, outras denominações, outras formatações, e isso, cada escolha, gente, a gente tem que ter essa ideia. Qualquer escolha por uma formatação societária, ela tem implicações tributárias, ou seja, nos impostos, nos pagamentos, ela tem implicações contábeis, é um universo ali de interseções. Então, todas as escolhas têm que ser muito bem estudadas, muito bem pensadas. Mas aqui eu trouxe alguns exemplos. Pode ser um empresário individual, um microempreendedor individual, que é o famoso MEI, né? A gente escuta com frequência. Sociedade limitada unipessoal. Tem algumas diferenças, por exemplo, essas três primeiras, embora seja um único sócio, existem diferenças em relação à carga tributária, existem diferenças em relação às responsabilidades patrimoniais, ou seja, quem é que responde em alguma situação de falha ou algo que a empresa precise pagar? É o próprio sócio com seus recursos pessoais? É a empresa? Então, isso tudo, gente, tem uma série de consequências das nossas escolhas. Mas, basicamente, esses três primeiros modelos têm divergências, muitas distinções, mas são modelos de um único sócio. A gente também pode ter microempresa, empresa de pequeno porte, sociedade limitada, sociedade comandita por ações, sociedade anônima, tem tantos modelos societários, mas eu trouxe um que eu acho que é interessante para a gente pensar juntos hoje. Eu coloquei até aqui no feminino, microempreendedora individual, né, famoso MEI. Por que esse é um modelo que pode ser bem interessante para pessoas que trabalham por conta própria e que tenham um faturamento hoje que está limitado nessa faixa, um faturamento por ano de até R$ 81 mil,
isso também possivelmente vai ser formalmente alterado, existe toda uma discussão para ampliar esse valor do faturamento, mas efetivamente o sistema, a estruturação para se tornar uma microempreendedora individual, ela é bem interessante, tá? Para essas mulheres que estão aí começando e buscam empreender. Aline, só me sinaliza aí como é que está meu tempo. Tá tudo certinho. Tudo certo, então Tá tá tudo bom. bem. Eu vou te avisando quando faltar 15, Puxa 10 minha orelha, tá minutos. bom. Então tá certo. Ah, e aí, gente, quais são as vantagens? Por exemplo, a gente tem uma redução de burocracias. Então, atualmente, como eu falei, gente, lá desde o início, a gente não pode tomar decisões também impulsivas, né? Tudo tem que ser bem planejado e calculado. Mas a empreendedora pode sozinha, no portal do empreendedor, fazer o registro, fazer a abertura da MEI e se tornar, já ter um CNPJ rapidamente. Então, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica é diferente, aí é uma distinção, né? A gente tem o nosso CPF como pessoa física e a pessoa jurídica tem também um número de inscrição, um número de registro, que é o CNPJ. E isso, às vezes, pode ser um pouco burocrático. E no portal empreendedor, do empreendedor para MEI, isso é muito rápido, tá? Então, a burocracia é extremamente reduzida. O investimento inicial, ele também é muito reduzido até para buscar esse início do negócio. Eu coloquei aqui para vocês embaixo que efetivamente a isenção de custos para abertura, tá? Então, geralmente, quando você faz a abertura, o registro na junta comercial, isso tudo tem um custo que às vezes pode ser elevado, dependendo do tamanho da empresa. No caso também não. É, há uma isenção para essa abertura. E tem um custo mensal, mas é um custo mensal que é baixo, algo em torno aí, dependendo de alguns requisitos, mas algo em torno de um pouco mais de R$ 70, tá? O custo mensal para essa manutenção da MEI. Mas para abertura é gratuito. Ah, e quais são as vantagens, né? Que então pensar nessa formatação ou em outra que seja mais interessante depois do estudo para vocês. Mas com a abertura da empresa, então, com a formalização do negócio, há algumas vantagens, como, por exemplo, acesso a alguns fornecedores que não fornecem a pessoa física, somente a pessoa jurídica. Há também uma maior segurança ao patrimônio, porque a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, mas há uma segurança ao patrimônio da pessoa física, porque aí há uma distinção entre o que é da empresa e o que é da pessoa física, da empreendedora fora do empreendimento dela. Há a possibilidade da própria microempreendedora individual se tornar fornecedora de muitas empresas maiores, do próprio poder público, porque quando você chega só com o seu CPF, muitas vezes algumas empresas não contratam, só contratam com outras empresas, só utilizam fornecedores registrados, com todo o negócio formalizado. Então, é um passo super importante. E também com o registro, com a formalização do negócio, a maior facilidade na concessão de linha de crédito junto ao banco. Em alguns momentos, pode ser um passo importante, um passo estratégico, tá? Ah, então, logo no momento em que há essa formalização do negócio, há a emissão de um certificado, que é o certificado de condição do microempreendedor individual. E aí há, gente, uma dispensa de alvará. Porque, como eu falei com vocês, esse início, por isso que é muito importante buscar até questões contábeis, um auxílio contábil. E para aquelas pessoas vulneráveis, há auxílios gratuitos, tá? Porque há uma série de requisitos. Ainda que você não tenha nenhum custo para abertura da empresa, que no caso MEI, há, por exemplo, algumas exigências. Alvará, o alvará de funcionamento é uma autorização, é, geralmente ele é emitida pela cidade, pela prefeitura, né, o local onde vai funcionar aquele negócio, para que
seja autorizado o funcionamento. Então, há uma série de requisitos que pode variar de cidade para cidade. No caso da MEI, há uma dispensa desse alvará de funcionamento, mas às vezes algumas outras regras devem ser observadas, como como questões ambientais, questões sanitárias de cada local. Então, há, às vezes, dependendo do local, se for um local físico, a gente tem que estar sempre muito atento a todos os requisitos é, do Estado, do município e também da União. A gente está sempre. O direito, eu brinco, que ele nunca vem sozinho, nunca é uma lei. Ela está sempre vinculada a tantas outras. E por isso que quando eu falo para vocês da importância do plano de negócios, é a importância de vocês vislumbrarem todos esses cenários, que não são poucos, e contarem sempre com ajudas especializadas, tá? Para que não apareçam surpresas no meio do caminho. E se aparecerem, vocês vão ter também ali um plano para solucionar e para responder positivamente. Bom, como eu falei já um pouquinho, adiantei um pouco antes, no caso da MEI, há uma total separação, a gente fala em responsabilidade patrimonial, né? O que é isso? Uma empresa, quando ela surge, ela tem um valor, falando assim em termos bem simples, para que todo mundo possa entender, e se tiverem dúvidas, vocês depois me perguntem. Mas existe um valor que ele é integralizado, que ele é colocado para o funcionamento daquela empresa. Então, a gente tem um capital social. E esse valor, por exemplo, em alguns modelos de empresa, sociedade limitada unipessoal, por exemplo, também existe ali uma responsabilização do patrimônio que é limitado à empresa. Ou seja, se alguma coisa acontecer e a empresa tiver que responder com patrimônio, aí pecuniariamente, enfim, alguma ação judicial, isso fica limitado ao capital da empresa. Em alguns casos, como empresário individual, por exemplo, não. O sócio responde com seus bens pessoais, ou seja, além dos bens da empresa, o sócio também pode responder. Tá? Por isso que eu falo, cada escolha tem que ser muito bem pensada. No caso também, não há uma separação. Então, uma coisa é o patrimônio da empresa e outra é o patrimônio da pessoa física, né? Da empreendedora ali fora, do CPF dela. E o CNPJ da empresa esse seria separado. Por isso que é muito importante, isso é uma dica assim, que é fundamental, é básica, é sempre que vocês se preocupem em separar o patrimônio de vocês e da empresa. Tentar não misturar essas contas, tá? Efetivamente separar, isso é fundamental para o sucesso pessoal e o sucesso negocial, o sucesso da empresa. Então, esse ponto é fundamental. Ah, uma outra questão relevante, como eu falei com vocês, independente do faturamento, a obrigação de um recolhimento de uma guia, tá? Que é um documento de arrecadação que a sigla é DAS. E esse valor, ele também é uma contribuição previdenciária. Então, esse pagamento mensal que eu falei para vocês, que é um pagamento relativamente baixo, ele garante acesso a diversos benefícios, como auxílio-doença, auxílio-maternidade, e também conta para aposentadoria no futuro. Então, isso, de alguma maneira, obriga a que a gente também comece a se preocupar com o futuro. Isso é tão importante, a gente pensar no hoje, mas também pensar no amanhã, né? Hoje a gente tá todo mundo aqui animado, com força de trabalho, mas também pensar mais à frente, buscar esses mecanismos como uma aposentadoria, tudo isso também faz parte de uma construção de vida, de um projeto de vida. E aqui a gente já teria essa obrigação, e que também é uma contribuição previdenciária, é um ponto também importante. A possibilidade nessa formatação MEI é possível contratar até um empregado, tá? Então, bacana, o negócio está crescendo, vamos lá, preciso de ajuda, vou contratar alguém, é possível até um empregado. A remuneração deve ser de um salário mínimo, é o mínimo estabelecido, ou o piso da categoria, a depender ali do enquadramento, tá? Da empresa. E aí, pessoal,
eu coloco aqui para vocês uma frase. Tem tantas outras, eu fiquei na dúvida, né? Como é que a gente falaria aqui? Como é que a gente encerraria esse nosso bate-papo? E, e um que me tocou e que eu compartilho com vocês, que é a diferença entre um sonho e um objetivo é um prazo. E aí, sendo um pouco pragmática, eu acho que é isso, é a gente estabelecer metas, cronograma, informações, mas ter o sonho, ter a paixão, a motivação e criar também a disciplina, o foco, o comprometimento, seguir esses cronogramas, as metas, seguir as cartilhas, isso é muito importante. Mas o que move realmente, o que faz a diferença é esse sonho, é essa vontade. Então, agarrem os projetos de vocês. Quantas histórias a gente conhece que era uma ideia que muitas pessoas falaram: nossa, isso é impossível, isso não vai dar certo. E as pessoas acreditaram naquele projeto, seguiram firmes, buscaram, se prepararam para isso e quando deu certo, as pessoas falam: ah, eu sabia que ia dar tudo certo, você é ótimo, então não desistam nunca. E tenho certeza que o Instituto Ela, todos nós aqui vamos estar sempre à disposição para ajudar no que for possível na concretização desses sonhos. E fico aqui à disposição de vocês. É um panorama, é um pouquinho de contribuição de conhecimento, mas a gente tem um universo aí pela frente. Muito obrigada, Aline. Eu acredito, pelo menos pra mim, assistindo, foi muito enriquecedor. As dicas que você deu, principalmente, né, da, dessa parte jurídica, então você saber diferenciar o que é seu, individual, e o que é da empresa, né? Eu acho que vai agregar bastante, né? Porque, querendo ou não, geração de renda é um projeto que parte do pressuposto do estudo, né? Então vocês escolheram os cursos, vocês escolheram as suas paixões, o que que vocês. E também, se ainda não escolheu, tá no processo, a gente vai seguir nesse processo junto, né? É importante a gente destacar. E a partir disso, como que burocraticamente, né, digamos assim, a gente concretiza esse sonho. Meninas, quem tiver alguma dúvida, pode escrever no chat ou levantar a mão. Só retomando para como levantar a mão, porque algumas pessoas chegaram depois. No canto inferior da tela existe um ícone chamado Reactions, que tem um emojizinho. Clicando nele aparece a opção de levantar a mão, tá bom? Então é isso, é o momento de perguntas. Diga, Sônia. Bom, primeiramente, Aline, foi bastante esclarecedor. Obrigada aí pelas valiosas dicas. E o que eu gostaria de ver contigo, se o Sebrae poderia também ser um bom apoio para essas mulheres que querem ser empreendedoras, se o Sebrae pegaria também, assim, vamos assim dizer, na mão em termos de orientar sobre todos esses procedimentos que você falou tão bem para nós. Como que você vê esse apoio do Sebrae, que tem em várias partes do Brasil, Aline? Olha, Sônia, eu penso que é muito positivo. O Sebrae tem um histórico muito forte nesse caminho também, mas hoje a gente tem uma enormidade de redes, sabe? O Sebrae, claro, eu acho que é um local seguro, que tem diversos pontos de apoio, é um bom caminho, sim, excelente. É, e obviamente, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Como eu falei, a gente tem grandes redes de apoio, mas a gente tem que saber também quais são os mais confiáveis, e nesse ponto, sem dúvida, o Sebrae está aí já há muito tempo nessa caminhada, então seria uma mão segura, sem dúvida. É, mas acredito também, e só um parênteses, no Sebrae, pessoal, tem muitos cursos também interessantes. Esse do plano de negócios tem outras plataformas, mas acho que é mais fácil esse acesso, e o Sebrae também tem a vantagem de oferecer vários certificados. Também isso é bacana, né? Isso vai construindo ali. De alguma forma, a gente não precisa de um certificado para construir conhecimento, mas às vezes pode ser importante até para que vocês comecem a sentir ali uma concretude daquele negócio surgindo.
Mas sem dúvida, Sônia, é uma plataforma de apoio muito relevante, mas tem tantas outras também bacanas, e por isso que talvez esse momento, né, de buscar, às vezes, uma orientação pontual para uma ideia também é legal. E ter boas referências para isso, né? Não é qualquer pessoa, não é qualquer lugar. Também, infelizmente, a gente tem que ter cuidado com golpes, com fraudes que também acontecem. Então, efetivamente, empresas e ONGs e locais sérios, bacana utilizar também a ajuda, sem dúvida. Mais alguma pergunta para a doutora Aline? Tem colocação no chat. A Aparecida. Aparecida, você quer falar? Se você quiser, agora é a hora também, né? Eu posso ler sua mensagem também, mas eu acho que é mais legal você mesma falar. Ah, sim. Ah, boa noite a todos presentes. Boa noite. É, então, a minha colocação é em relação assim a essa colocação, né, que a Aline fez, muito interessante, uma injeção, né, de início, né, para o empreendedorismo, né, dessas mulheres que buscam realmente a oportunidade de atuação com seus méritos, não só méritos de retorno, como também méritos de atuação em dons, em conhecimento, né? Eu acho assim muito interessante. Conheço parte do que foi falado, já fiz, inclusive, uma época que eu gostaria de ter feito um empreendimento no Sebrae, mas isso já nos anos 2010, por aí. Então, está me atualizando do que hoje já é mais próximo da pessoa para participar e realizar, né, o seu negócio. Obrigada. Tina, obrigada a você, Aparecida, é isso mesmo. E nunca é tarde, porque fez lá atrás, quem sabe agora, então, com outras condições já surgindo aí no cenário, por que não, né? E é isso que você falou, é o dom. Eu realmente acredito nisso. Eu falo para vocês e é genuíno. Eu acho que cada um tem um dom, cada um tem um interesse, e a gente tem que ouvir essa voz também. É sempre com responsabilidade, sempre com o pé no chão, mas esse chamado, essa vocação, a gente não pode tapar os ouvidos, fechar os olhos, não. É o que vai realmente nos. Exatamente. E a cada dia vem em mim essa injeção, né, para retomar um plano, né, daquele período em que está lá stand-by, mas a qualquer momento pode ser assim trabalhado e levado em frente. Inclusive hoje